Estamos voltando aqui do intervalo e agora vamos começar o curso de jornalismo. Então fica aí para tirar suas dúvidas. Agora vocês vão ficar aí 1 hora com o Manuel, então espero que vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas. E agora o tempo é todo seu, pode começar a apresentação. Então, olá, né, gente? Boa tarde, quase boa noite. Como já foi apresentado, me chamo Manuel, sou estudante do curso de jornalismo e vamos falar aqui para vocês, né, nesse novo formato, um pouco sobre o que é o curso de jornalismo, a área de trabalho, tudo isso que vocês estão no decorrer, né, com outros cursos. Então, é um formato assim totalmente novo, né? E já no início já gostaria de parabenizar a organização. Não é fácil, mas a gente tem que se reinventar nesse momento. E essa é uma ideia assim genial. Então, muito parabéns a todos já desde o início. E é algo que eu já estou me familiarizando, né? Já tive algumas aulas em EAD, acredito que talvez alguns de vocês também. E é algo muito louco, né? Da gente pensar. Eu mesmo já tive algumas apresentações em que eu tive que fazer seminários no EAD e parece uma loucura, porque eu estou olhando aqui para o nada, tá com a câmera, mas ao mesmo tempo tem várias pessoas assistindo e é meio louco, mas a gente tem que se adaptar a isso. Então, antes de começar, né, de fato, queria só me explicar. O início do slide ele é um pouco diferente, assim, parece. Pode dizer que eu estaria amaciando o ego, ou talvez seja um pouco narcisista até. O famoso se achar, né, na nossa língua, mas vocês vão entender. Tudo faz um sentido nessa apresentação. Até quando não fizer sentido, vai fazer sentido. E se não fizer, por favor, finja que fez sentido, tá? Aí, pode passar. E nesse próximo slide eu vou falar para vocês basicamente quem sou eu, né? Eu que estou me apresentando aqui para vocês. Então, me chamo Manuel Ataíde, como já foi dito, e eu tenho 21 anos, tá? Apesar da cara de 16, 17, assim, eu tenho 21 anos. Estou no 7º período do curso de jornalismo. Deveria estar no 8º, né? Mas a pandemia acabou com tudo. Então, ainda estou no 7º período do curso de jornalismo. E aí vem uma informação interessante, sabe? Não sei se vocês entendem sobre mapa astral e essas coisas, né, desse tipo. Mas aí vem uma informação interessante e que depois vocês vão entender por quê. Mas eu sou sagitariano, com Mercúrio em Sagitário e casa 3 em Gêmeos. O que é isso, basicamente? Sagitário é aquele signo mais, assim, digamos, louco do zodíaco, tá? E Mercúrio em Sagitário, então, são pessoas que... Tá, outra informação que eu não falei antes é que Mercúrio é um planeta que ele está relacionado à comunicação. Então já vai pegando aí as coisas, ó, Mercúrio, comunicação. E meu Mercúrio também é em Sagitário. Então, você junta isso, né? Essa pessoa que é, assim, extrovertida e que é de fácil comunicação. O Sagitário com Mercúrio, combinado. Essa fácil comunicação. Então, são pessoas muito comunicativas, pessoas que têm Mercúrio em Sagitário. Casa 3. Casa 3 também está relacionada à comunicação. E eu tenho casa 3 em Gêmeos. E Gêmeos, se vocês tiverem uma buscazinha lá no Zodíaco, né, não entender nada, Gêmeos é o signo mais tagarela do Zodíaco. Tá? Então, é o signo que mais fala. Então, é esse combo que eu estou trazendo aqui para vocês. Um sagitariano com Mercúrio em Sagitário e casa 3 em Gêmeos. Mas por que isso é importante? Tem tudo a ver, vocês vão entender. Tá? Pode passar o próximo slide. Tá. Aí agora eu vou contar uma história. Uma história de quê? A minha história. A história da minha vida, não toda a minha vida, mas como eu entrei no jornalismo, como eu me reconheci enquanto jornalista e possível estudante do curso de jornalismo, né? Por que isso é importante?
vocês vão ver que essa questão da história e de tudo mais, ela vai fazer um sentido mais para frente, tá? Então, aos 13 anos de idade, eu entrei no curso técnico em geologia no IFRN. Geologia que, inclusive, é o próximo curso que vai ser apresentado. Então, já fica aí uma dica para vocês também, né, se segurarem e assistirem a próxima apresentação também, que é um curso incrível e que por muitos anos eu estudei e sou extremamente apaixonado pela geologia. Por que que geologia, então, né? Tudo a ver, né? Geologia, jornalismo. Certo dia eu estava na internet, eu estava fazendo pesquisas e tal, e eu pesquisei qual é o curso que viaja muito. E assim, para minha surpresa, um curso que apareceu lá era geologia. E era um curso que estava disponível para o técnico no IFRN. Então, assim, eu unia o útil ao agradável. Deu certo? Eu. Eu viajei o estado do Rio Grande do Norte praticamente todo. Conheci várias cidades, fui até para Paraíba, Ceará. Viajei muito. Então, meu espírito viajante, ele, de certa forma, ficou muito satisfeito, né? Mas, por quê? Tivemos problemas técnicos aqui, mas acho que já está voltando. Alô, Manuel, você tinha travado. Acho que agora voltou e pode continuar a apresentação. A gente não está conseguindo ouvir. Então, galera, a gente está tendo uns problemas técnicos, mas Manuel já está voltando para continuar falando o curso para vocês. Então, fiquem aí, que ele já está voltando.
Então, voltamos, tivemos um pequeno imprevisto, enfim, ossos do ofício, né? Esse formato, ele possibilita muita coisa, mas ao mesmo tempo nos limita em outras e, enfim, incidentes como esse podem acontecer. Mas estamos de volta, e vamos continuar onde paramos, né? Falei que entrei em geologia no IFRN em 2013 e muito por causa do meu espírito viajante, que eu queria viajar, descobrir novos locais, consegui, mas não pude continuar nele para o UFRN porque o curso ele exigia muito de exatas e física e são coisas que eu não me identificava tanto, me identificava mais com a área de humanas. E aí aparece o mundo das artes. Eu sempre estive muito ligado ao teatro e gostei dessa parte artística. Já fiz escola de teatro quando mais novo. No IFRN, paguei algumas disciplinas relacionadas às artes visuais e ao teatro também, artes cênicas. E foi como se acendesse novamente aquela chama, sabe? E aí, durante algum tempo, eu pensei, será que eu devo fazer um curso de teatro? Mas assim, ao mesmo tempo, eu percebi que era muito mais um hobby meu do que algo que eu queria. E aí foi que surgiu a paixão pela geografia, né? Eu gostava tanto da geologia, mas não gostava tanto da parte de exatas dela. E a geografia, ela tem essa parte física, né, da geologia física, e não tem as exatas. Então, durante muito tempo, eu estava decidido a fazer licenciatura em geografia. Mas fui a uma mostra de profissões da UFRN, lá no ano de 2016, e por isso que eu destaco a importância disso aqui, sabe? É muito importante você ver isso, sabe? Porque muda muito a sua cabeça. Por isso também que eu quis começar assim, sabe? Contando um pouco da minha história e de um pouco do como eu me reconheci, sabe? No curso de jornalismo. Porque eu acho que é vendo essa paixão das pessoas pelo seu curso, né? Pela formação delas, que a gente acaba descobrindo o que a gente gosta e mudando outras coisas. Aí vocês vão pensar, ele foi para a palestra do curso de jornalismo e lá que ele quis fazer. Nada disso. Eu não fui para a palestra de jornalismo, fui para a palestra totalmente aleatória. Fiquei apaixonadíssimo pelo curso de história. Eu nem tinha intenção, foi por causa de uma amiga minha que queria muito fazer. Mas ali eu percebi que eu tinha outras possibilidades, sabe? E que eu queria explorar essas possibilidades. E aí, ouvindo muitos meus amigos e pessoas próximas de mim que falavam: Nossa, mas você fala muito, mas você tem esse jeito extrovertido e você conversa com todo mundo e você é muito comunicativo. Aí eu comecei a juntar essas coisas e eu fiquei: Opa, eu acho que isso aí dá um curso. E aí foi que, explorando, vendo um pouco sobre jornalismo e outros detalhes que eu vou falar mais pra frente, foi que eu realmente decidi fazer jornalismo. E aí pode passar o próximo slide. E aí vamos para as características de um jornalista, né? O que tem um jornalista? Algumas dessas características eu meio que já falei para vocês. Mas uma coisa é o olhar. O que é o olhar? Todo mundo tem um olhar, né? É meio óbvio. Mas o olhar aqui, ele é muito mais relacionado a enxergar as coisas através do que elas aparentam, sabe? É você conseguir enxergar em pequenas coisas algo que vai lhe render informação. Então é você ver um fato diário, um fato do cotidiano e pegar aquilo dali, transformar aquilo ali em informação e poder levar aquilo para outras pessoas. Ou é ver aquela pessoa que você conhece há tanto tempo, que tem uma história legal, e você se atenar para aquilo e ter esse olhar de, opa, essa história é legal, isso rende alguma coisa, sabe? Esse que é o olhar jornalista. A curiosidade. A curiosidade é o que talvez faz você ir atrás dessas pequenas coisas, sabe? Você investigar, você ver que algo é daquele jeito, mas por que é assim? Tudo tem uma história por trás. E é isso que a curiosidade desperta. Você ir atrás dessas histórias. Comunicação é o básico, né? Afinal, o curso de jornalismo ele é um curso da área de comunicação. Então a gente está constantemente nos comunicando, seja por fala, por texto, enfim, as mais diversas formas de comunicação, que não se resume apenas a isso, né? Tudo é comunicação. Até quando você não fala, quando você não se comunica, você está se comunicando. Então,
É complexo, mas faz parte das características do jornalista. Gostar de contar história. Lembra que eu falei que eu ia contar a minha história de como eu me envolvi com o jornalismo e tudo mais? É isso que o jornalista tem. Essa vontade de contar histórias, de ver algo e querer que outras pessoas também vejam isso. É de saciar o desejo de informação dos outros, sabe? E mais pra frente eu vou dar alguns exemplos que vocês vão ver basicamente o que é isso. E para finalizar, a atitude. O que é a atitude? A atitude é você não ter medo, você dá a sua cara a tapa. Porque no jornalismo, assim como em todos os ramos da comunicação, você vai estar lidando diretamente com pessoas. E lidar com pessoas é complicado, principalmente quando você não conhece aquelas pessoas. E o curso de jornalismo ele possibilita isso, sabe? Esse contato direto com diversas pessoas. E você tem que ter atitude e tem que ter a famosa cara de pau, sabe? Dar a cara a tapa mesmo, chegar, falar e não ter medo. Essa é uma das características do jornalista, né? E pode passar o próximo slide. Pronto. Então, vamos agora para o que é jornalismo. O jornalismo ele está incorporado a uma das áreas, né, das ciências humanas e ele está dentro do que a gente chama de comunicação, que eu já expliquei para vocês um pouco do que é. Basicamente, ele é responsável pela coleta, administração e disseminação de informações. Então, um jornalista, ele basicamente, ele tem todo um papel de investigar algo, tá? Ir atrás de uma fonte, de pesquisar o que está acontecendo, coletar determinadas informações para a partir disso construir algo, sabe? Porque a informação ela está solta. Tá solta. O jornalista ele tem a função de investigar isso, coletar essas informações, entender elas, por isso que tem uma questão de administrar essas informações, para aí se construir o principal do jornalismo, que é a notícia. A notícia ela vem desses pontos, certo? E aí, por que jornalismo ou comunicação social? Isso é algo interessante e é algo que tem que ser falado, porque confunde bastante, sabe? Eu mesmo, ao entrar no curso de jornalismo, eu não tinha essa ideia do que era comunicação social, o que era o jornalismo, um está dentro do outro, eles se complementam, enfim, eu não tinha essa ideia. E quando eu fui, inclusive, jogar minha nota, né, no Enem, SISU e entrar na faculdade, não tinha um curso de jornalismo. Tinha comunicação social barra jornalismo. Eu fiquei, como assim comunicação social? E aí, pesquisando um pouco, eu descobri que, enfim, você se formaria em comunicação social com habilitação em jornalismo, tá? É a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, não tem diferença. Então, se você for procurar fazer um curso de jornalismo e tiver lá comunicação social e jornalismo, é jornalismo, tá? Independente. O meu curso não, eu não vou receber um diploma de comunicador social com habilitação em jornalismo, porque eu entrei, né, na UFRN um ano depois que mudou. Então, eu já entro na parte de jornalismo, né? Exatamente, e vou receber um diploma de jornalista. Mas, enfim, se fosse um diploma de comunicador social, né, com habilitação em jornalismo, é basicamente a mesma coisa, certo? Pode passar. Ah, outra coisa também que eu não falei antes, mas enfim, se surgirem dúvidas, a gente pode falar que a gente vai responder no decorrer da apresentação ou no fim, enfim, a gente acha um momentinho para responder essas dúvidas. Sinta-se à vontade, certo? Aí entramos então no curso de jornalismo no Rio Grande do Norte, mais especificamente. Em Natal, eu destaquei aí que tem o curso de jornalismo da UFRN. Ele tem turno tarde e noite, é um turno só. E destaquei também a Universidade de Potiguar, né, a UNP. Mas além desses, eu esqueci de colocar que ainda tem a UniRN e também tem a Estácio. Os dois oferecem cursos de jornalismo também aqui, né? Sendo a UFRN com entrada pelo SISU e os outros com a entrada pelo ProUni, o FIES, enfim, os demais programas. E em Mossoró, a gente também tem um curso de jornalismo que ele está na Universidade Estadual, na UERN, tá? E lembra que eu falei anteriormente a questão da comunicação social, né? Pronto, na UERN,
lá ainda o curso ele é de comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, se por acaso alguém quiser fazer o curso da UERN de jornalismo e for lá colocar sua nota no SISU, não estranhe se aparecer comunicação social e jornalismo, porque lá ele ainda tem essa questão da habilitação, né? Um curso de comunicação. Mas que acredito eu que esteja para mudar e dá no mesmo. Ainda continua sendo o curso de jornalismo. Ok? Pode passar. Tá. Aí a gente entra numa parte bem interessante. Quando eu falei que eu me apaixonei pelo curso de jornalismo, eu falei que as pessoas disseram, né? Falaram sobre o curso, falaram que eu tinha a cara do curso, digamos assim. E tinha muitas características que davam certo. E que eu fui atrás, né? Pesquisei várias coisas e algo que eu indico para todo mundo, sabe? Se você tem um curso que você quer fazer, vá atrás e pesquise sobre ele, veja a grade curricular, veja todas essas informações, porque realmente é fundamental. E eu descobri que eu não me encaixava tanto na geologia, por exemplo, por causa disso. Porque eu fui pesquisar e eu vi que tinha muitas cadeiras, né, muitos componentes curriculares de exatas, sabe? E aí, quando eu abri a grade do curso de jornalismo, foi assim, sabe? A realização. Fiquei, meu Deus do céu, que coisa perfeita. E eu vou falar mais pra frente sobre isso também. Mas basicamente não é um curso tão pesado em relação à carga horária, sabe? Ele tem um total de 3.000 horas, que é a carga horária total. E a obrigatória dele é só 1.980 horas. E 420 horas de optativa. Isso, para vocês terem uma ideia, é bastante. Tá? Muitos cursos, na verdade, no geral, eles não têm essa carga horária de optativa tão alta. Geralmente elas se resumem a 120, 180, 240 horas, no máximo. É o normal. 420 horas, então, é muita hora. Dá o total de 7 disciplinas de 60 horas. Então, é algo que também que me chamou a atenção, sabe? Um curso que ele tem uma carga horária obrigatória um pouco menor e uma carga horária optativa maior, o que dá uma possibilidade de você basicamente escolher mais o que você quer estudar, sabe? De pegar disciplinas que realmente combinam mais com você. Então, isso me chamou bastante atenção. Carga horária complementar são aquelas que envolvem é, palestras que você frequenta, projetos, extensão, pesquisa, tudo está dentro das cargas horárias da carga horária complementar, que no caso são 300 horas. E a duração do curso na UFRN é de 9 períodos. Era 8 quando era comunicação social com habilitação em jornalismo, e quando passou pela reformulação, que virou apenas jornalismo, tornaram-se 9 períodos, certo? E aí o curso ele tem como parte obrigatória disciplinas teóricas e disciplinas práticas. Como disciplinas teóricas, eu destaquei algumas aí, né, que é teoria da comunicação, teoria do jornalismo, comunicação pública, filosofia. É, Todas essas têm um cunho bastante teórico e que envolvem bastantes textos e leitura. E, sabe, esse é um ponto, inclusive, essencial se você quer fazer jornalismo. É bom você gostar de ler e de escrever, porque vocês vão ler e escrever assim bastante. Não é só se comunicar, não é só gostar de aparecer, como muitos pensam, mas tem muito disso também, sabe? Da escrita e da leitura. Os dois eles têm que estar ali juntinhos. Você vai escrever muito e você vai ler muito também, tá? E disciplinas práticas, que, assim, pra mim são as que mais me chamam a atenção, sabe? Eu gosto de algumas teóricas, sabe? Eu gosto dessa questão da teoria também, é interessante da gente aprender, ver como algumas coisas funcionam, né, na teoria. Mas a prática é incrível e muito provavelmente onde a gente mais se encontra, né? Nas disciplinas práticas eu destaquei editoração, telejornalismo, fotojornalismo e radiojornalismo. Editoração basicamente é você fazer. Como é que eu posso dizer? É você construir, digamos assim, um jornal. Sabe, um jornal impresso? Pronto, é você fazer o design daquele jornal, digamos assim. O telejornalismo e o fotojornalismo. Telejornalismo é muito mais voltado para a questão do vídeo, da aparecer em frente às câmeras, da televisão. Lá no departamento de comunicação da UFRN, né, que é o meu campus,
Dentro do departamento tem um estúdio de TV, inclusive, então tem uma estrutura muito boa para jornalismo lá. É uma das melhores do Brasil, inclusive, nessa questão de estrutura, né? Tem muita gente, inclusive, que vem de fora para cursos e para congressos e fica assim admirado com a estrutura, que é muito boa mesmo. Então tem um estúdio de TV lá dentro do departamento e lá é que a gente faz todas essas práticas de telejornalismo. Fazer leitura em frente à câmera, ler TP, que é aquele quadro que tem as leituras, né, que o apresentador na televisão eles estão sempre lendo. Nada ali é da cabeça, tá, gente? É tudo lido. E fotojornalismo é também de prática. A gente basicamente pega uma câmera e sai fotografando tudo. Tem uma parte teórica também, mas tem muito da prática. Inclusive aquela foto lá do início que tinha minha foto, eu escolhi aquela foto justamente porque foi uma foto que fizeram minha durante uma prática de fotojornalismo. É para vocês verem só, né? Você está estudando, fotografando e de quebra ainda ganha umas fotinhas para postar no Instagram. É massa. E radiojornalismo é basicamente trabalho com rádio, tá? Tem um estúdio também de rádio lá no departamento de comunicação da UFRN e lá a gente faz narração e construção de notas, boletins, sabe? É bem interessante essa parte das disciplinas práticas. Tem muita prática no jornalismo, sabe? De realmente, às vezes, você ter que pegar a câmera, sair no meio do campus, ou no meio das ruas, enfim, tentar fazer alguma coisa, tentar entrevistar alguém, a gente faz muito disso. Ok? Pode passar. E aí, veio o meme, né? Disciplinas optativas. Eu não falei tanto delas porque agora é a hora. Quando eu entrei lá para ver o curso de jornalismo, que eu vi as disciplinas optativas, eu fiquei assim admirado. Fiquei, meu Deus do céu, olha só isso, disciplinas perfeitas. Gente, tem muita coisa incrível, sabe? Música popular brasileira, cinema, comunicação cultural, jornalismo cultural, revista em quadrinhos. É incrível, é incrível. A grade de optativas do curso é incrível. E aí, por que início de um sonho deu tudo errado? Porque, gente, eu me iludi muito com isso. E é bom falar justamente para que vocês não passem por isso. Porque eu entrei achando que assim ia estar tudo ali disponível para mim. Quando eu quisesse, eu iria pegar aquela disciplina e iria colocar ela, iria pagar, ia ser tudo as mil maravilhas. Mas não é bem assim. Eu acredito que seja assim em todo o curso, sabe? O de jornalismo, que no caso é o que eu tenho experiência para falar, né? Principalmente porque tem muita disciplina optativa. Se vocês pegarem a grade curricular, vocês vão ver que tem muitas mesmo. Então, assim, é impossível eles ofertarem todas aquelas disciplinas em um semestre. E mesmo assim, às vezes eles ofertam uma disciplina que você quer muito pagar. Por exemplo, eu queria muito pagar jornalismo investigativo. Só que eu estou no 7º período de jornalismo. Só teve uma vez que essa disciplina ficou disponível e era no horário da noite, muito tarde, e que assim era totalmente inviável para mim. Então, essas frustrações, sabe que acontecem? Mas apesar disso, eu paguei muitas disciplinas optativas perfeitas. Inclusive, as disciplinas que eu mais gosto assim, de ter pagado no curso são disciplinas optativas. Algumas relacionadas até à arte, sabe? Lembra que eu falei no início que eu era muito apaixonado pelo mundo das artes e tal? E paguei algumas disciplinas desse ramo. E, enfim, foram perfeitas e não tendo que reclamar. Aí, pode passar. Projetos, pesquisa e extensão. Aí a gente entra um pouco nessa parte dos projetos, né, do curso de jornalismo. Você vai para a aula e já sai praticando jornalismo investigativo. Pois é, né? Mas a prática do jornalismo investigativo, assim, é algo que chama muita atenção, porque eu acho que chama a atenção de qualquer um, né? Você pensar jornalismo investigativo, você fica, nossa,
é algo interessante, com certeza. A gente vai fazer uma investigação sobre a vida dos outros e vou usar um fake que vai entrar aqui no Instagram e vou descobrir um esquema milionário e vou reportar isso. A gente pensa todo uma coisa assim na nossa cabeça, né? Mas o jornalismo investigativo, ele é muito teórico ainda, sabe? E aqui no Brasil mesmo, ele ainda é muito... São muito poucos casos que a gente vê relacionados ao jornalismo investigativo. A gente tem um caso, por exemplo, recente, que teve toda aquela questão da Vaza Jato, né? E que estavam... teve quebra de sigilo, informações sendo divulgadas, áudios vazados de investigadores da operação e que comprometia tudo. Enfim, esse é um exemplo assim bem forte que a gente tem recentemente do jornalismo investigativo, né? Mas assim, ainda é muito teórico, aqui no Brasil principalmente. Mas lá mais para fora, Estados Unidos, sempre tem uns escândalos assim, envolvendo política, relacionado ao jornalismo. Tem filmes, inclusive, que falam sobre isso. É bem interessante. Então, voltando ao projetos, né? Projeto de extensão é que vocês mais vão encontrar no curso de jornalismo. Aqui eu destaquei alguns que são da UFRN, no caso, né, que eu tenho experiência para falar, e que eu já dei até alguma passada por eles também. A Agência Fotec e Grupert são projetos de extensão da universidade, do departamento de comunicação. A Fotec é uma agência de notícia, então basicamente eles fazem cobertura de evento que acontece em todo o campus. Então se você for do curso, por exemplo, sei lá, de física, que foi o anterior, né? E aí tiver tendo a semana do curso de física, muito provavelmente vai ter jornalistas, estudantes de jornalismo da Fotec cobrindo esse evento, sabe? Então ele atua assim, toda a UFRN é bem interessante. Eu participei logo no início do curso, acho que é, é essencial, sabe? Assim, você está entrando no curso, você precisa de uma prática e são esses projetos que dão essa prática pra gente. O Grupert também é um que todo calouro, quando vê, logo quer entrar. Porque você já entra na faculdade querendo escrever matérias e reportagens e tudo mais. Você entra com aquele fogo, né? Aquele desejo. E o Grupert, ele tem muito disso. O Grupert, ele é o grupo permanente no estudo da entrevista. E ele trabalha com isso, sabe? Essa questão da reportagem. De você ir até uma fonte, você fazer entrevista com essa fonte, transformar tudo isso em uma matéria, em uma reportagem, sabe? E para quem está começando no curso, Fotec e Grupert, ou projetos de extensão no geral, que dá essa possibilidade de você, sabe, para você, sabe, de realmente ir para campo e de entrevistar e construir textos, é muito interessante e é muito válido. E aí, tem questão relacionada também ao jornalismo literário, que eu coloquei o Telas e Textos, que eu participei também, escrevi muitos perfis literários, que é algo incrível, inclusive, do jornalismo, que um perfil é um texto que você faz sobre a vida de outra pessoa, basicamente, contando a história dela. E, gente, nada mais incrível do que você ter uma experiência da pessoa compartilhar a vida dela com você, para você poder transformar aquilo em texto, sabe? É algo incrível mesmo, que o jornalismo ele possibilita pra gente. Telejornalismo, eu botei aí a TV Decom, que faz programação para dentro do departamento, programação televisiva. A Jambu Rádio Web, que também é uma rádio que funciona dentro do departamento. Se vocês entrarem alguma vez no departamento de comunicação da UFRN, vai estar normalmente, provavelmente vai estar, né, tocando alguma música lá e com alguma programação. Isso tudo é feito por uma rádio de dentro do departamento. E que, enfim, tem estudantes de audiovisual, estudantes de jornalismo, todos inseridos lá. E aí entramos em bolsas de apoio, né? Bolsas de apoio tem muita gente, muita bolsa de apoio dentro da UFRN, em diversos setores, porque tem muita gente precisando de profissional da comunicação, sabe? Eu ia falar isso mais pra frente, mas vou falar logo. Tem um professor meu que ele diz que jornalismo, né? Comunicação como um todo, todas as áreas da comunicação, é a profissão mais incrível que tem, segundo ele. É a profissão mais incrível porque você pode trabalhar em literalmente qualquer canto. Qualquer canto precisa de uma comunicação. Então, seja dentro da comunicação interna de algo ou como assessoria, você vai poder realmente adentrar-se em qualquer setor, sabe? Por exemplo, numa escola, você, uma escola muito provavelmente vai precisar de um profissional da comunicação para fazer
uma identidade visual para eles, para fazer uma assessoria, sabe? E ele dá até um exemplo de que, por exemplo, um médico, ele não tem muito o que fazer, por exemplo, numa escola, sabe? Claro que numa faculdade ele tem muito o que fazer, sim, que ensinar medicina para os outros. Mas o profissional da comunicação, ele pode estar inserido em qualquer canto. Ele pode estar inserido dentro da escola, ele pode estar inserido até dentro do próprio hospital, sabe? Então, é uma área muito o jornalismo, a comunicação em si, sabe? Como um todo. E ao falarmos em projeto de pesquisa, aí eu acho que é um déficit, sabe, do curso, é uma área que tem que melhorar muito, porque a gente ainda tem muito pouco projeto de pesquisa. Eu ia falar só para jornalismo, mas para comunicação como um todo ainda isso é muito vago, sabe? Mas para jornalismo principalmente. Lá no departamento mesmo são pouquíssimos os projetos de pesquisa que tem, e os que tem são mais relacionados ao estudo da mídia, que ele está muito ligado a fazer uma análise sobre a mídia local, sabe? Tipo, você vê um programa, como por exemplo o programa do Papinha. E não sei se vocês sabem, mas o programa do Papinha ele é famoso por quebrar diversas diretrizes e pontos relacionados à ética jornalística mesmo. E aí eles fazem esse levantamento, sabe? De quantas vezes eles feriram algo, ou feriram a ética jornalística, ou a ética como um todo mesmo, né? Então é bem interessante, mas ainda é muito vasto, são pouquíssimos os projetos que estão de pesquisa dentro da comunicação, dentro do jornalismo mais especificamente. Ok? Pode passar. E aí vamos para a conclusão do curso, né? O temido TCC, que tem, eu acho que acredito que em praticamente todas as graduações. Mas aí, no curso de jornalismo, a gente tem algo bem interessante, sabe? Porque a gente tem possibilidades. Como assim, possibilidades? O normalzão que a gente conhece de TCC, né, é aquela monografia, que é como se fosse um grande artigo que a gente faz discorrendo sobre determinado assunto. E em jornalismo você pode optar sim por essa monografia, fazer uma análise sobre determinado tema, sabe? Como por exemplo isso que eu falei do programa do Papinha, por exemplo. Isso daria um artigo, você iria investigar, né? Fazer toda a investigação científica com base nisso e ia construir sua monografia e apresentar pronto, o TCC, conclusão do curso. Acabei de dar uma proposta de TCC aqui, tá vendo? Então, se você quiser fazer jornalismo, você já tem um TCC. Mas, brincadeira. Mas o projeto experimental é uma possibilidade que o curso ele também dá para você. Como assim um projeto experimental? O projeto experimental, ele é algo que você faz que não necessariamente está associado a essa monografia. Então, por exemplo, no curso de jornalismo, eu tenho a possibilidade de criar um documentário. E esse documentário sobre um assunto X, que eu achei interessante, pode virar meu trabalho de conclusão de curso, pode virar o meu TCC, tá? Então, posso fazer como TCC um documentário, eu posso fazer uma grande reportagem sobre determinado assunto, eu posso fazer um livro de perfis jornalísticos, perfis literários, lembra que eu falei um pouco mais atrás, que é aqueles textos envolvendo pessoas. Então, assim, são N possibilidades que você tem. Lógico que mesmo fazendo um projeto experimental desse, né, eu vou fazer um documentário sobre um assunto, mas tá, vamos exemplificar. Meu TCC foi um documentário sobre como a mídia ela se comportou durante essa pandemia, tá? Então esse foi o meu documentário. Mas mesmo assim eu vou ter que fazer um relatório que é para ser entregue. Digamos que é uma parte escrita, mas muito mais simples ainda do que uma monografia, certo? E aí temos o PPGM, com estudos da mídia. Lembra que eu falei que tem muitos projetos de pesquisa relacionados a isso, ao estudo da mídia? Pois bem, na UFRN, no Departamento de Comunicação, o estudos da mídia ele rende mestrado e doutorado. Recentemente, inclusive, o doutorado lá é bastante recente. Eu acho que foi ano passado que teve início. E acredito eu que seja o único aqui no estado. O doutorado enfim, doutorado para jornalismo, né? Mais voltado para a área mesmo. E de mestrado lá tem estudos da mídia, que é isso que eu já expliquei. E na UNP eles também oferecem opções de pós-graduação, mas não mais para estudos da mídia,
Lá eles é muito mais para gestão de mídias, ok? Assim, eles se coincidem em determinados pontos, mas é muito mais para gestão de mídia e para recursos digitais, sabe? Aqui é mais a análise mesmo do que é produzido na mídia local, muito mais especificamente. E aí pode passar. Aí vamos lá, né? O que é bem interessante, sempre é bom falar sobre a carreira profissional. Quais são as áreas de atuação do jornalista? E eu meio que já falei, né, de algumas áreas aqui, áreas de atuação. A mais famosa e que assim é o grande estereótipo do jornalista, né, é o repórter. Repórter e apresentador. Se você fizer jornalismo, você pode ter certeza que em algum momento da sua vida alguém vai chegar e vai dizer: Ah, quando é que eu vou te ver no Jornal Nacional? Ah, vai substituir o William Bonner. Sempre vai ter dessa. Eu acho que é porque é o que mais está visível para as pessoas, sabe? É o que mais está na cara. O profissional da comunicação que está ali no telejornal, que está na frente do telejornal apresentando. Então, William Bonner é a figura do jornalista para a maior parte do Brasil. Se você falar jornalismo, jornalista, muitas pessoas vão lembrar do William Bonner, da Maju Coutinho e, enfim, os apresentadores do Jornal Nacional mais especificamente, que é aquele que tem mais destaque, né, pra gente. Mas o que faz então o repórter e apresentador? O apresentador, ele apresenta, né? Mas muito se engana quem pensa que um apresentador de telejornal, ele tá ali só apresentando e tchau, acabei, apresentei e foi para casa. Não é isso. O apresentador, muitas vezes, ele também faz a função de repórter. E o que faz o repórter? O repórter é aquele que vai para campo, mas é aquele que também faz todo aquele processo que eu descrevi lá no início, sabe? De ir atrás de uma fonte, de investigar, de construir um texto, até tudo aquilo ir para o ar, sabe? Então o repórter é que faz tudo isso. E o apresentador, muitas vezes, ele atua como repórter também. Se não trabalha, então, editando o programa, que aí é outra função do jornalista. E outro ponto que está aí é a assessoria de imprensa e de comunicação. A assessoria de imprensa e de comunicação, ela basicamente assessora. Então, um assessor de comunicação, por exemplo, ele vai cuidar muito da imagem de uma organização, por exemplo, sabe fazer campanhas, gestão de mídias sociais. Esse é um trabalho de um assessor. Na comunicação institucional, o papel ele é parecido, mas ele é muito mais relacionado a órgãos institucionais. O fotojornalista ele trabalha basicamente com o jornalismo visual, de fotos, nesse caso, né, com imagem fixa. Então, as reportagens elas são feitas a partir de fotos, sabe? Às vezes você encontra reportagens feitas por fotojornalistas que os textos são pouquíssimos, são textos apenas da legenda. Então, toda a narrativa da reportagem é feita por fotos. Redator, ele é quem redige, então, num telejornalismo, por exemplo, se o apresentador está lá lendo no TP, né, no teleprompter, aquilo que ele está falando, provavelmente um redator que fez todo aquele texto e que construiu aquilo. Mas lógico que o redator ele pode trabalhar em diversas áreas, não necessariamente no telejornalismo. Pode ser um redator de um jornal impresso, por exemplo. Social media é quem cuida de mídias digitais, quem cuida de redes sociais, por exemplo, para famosos. A gente está num período, deveríamos estar num período mais forte de política, né? Com as eleições que estariam chegando. Então, tem muita gente que cuida de rede social de político, enfim, também tem muita questão de assessoria política nesse período. E jornalista de dados, ele é basicamente aquele que reúne dados para um fim específico. Então, só para exemplificar, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, por exemplo, um jornalista de dados ele está responsável por coletar a maior quantidade de dados possível sobre o Covid, quantas mortes, quantos infectados, qual o impacto, qual a progressão dele no país e lá fora. Sabe? Então, esse é o papel do jornalista de dados. E é basicamente isso. Essas são as áreas, eu acho que mais destaque do jornalista. Mas eu vou lembrar novamente que a comunicação ela é muito ampla e ela pode estar em qualquer lugar. Então são diversas as possibilidades na carreira de jornalista. Pode passar.
E aí vamos para o mercado de trabalho, né, que é interessante. O mercado de trabalho no Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem os tradicionais jornais impressos, né, que aí destaca-se a Tribuna do Norte, que é o principal jornal impresso aqui. Ultimamente tem crescido muito também o Agora RN, tá? Que ele tem inclusive edições de graça e muita gente consome ainda o Agora RN também. Emprega bastante profissional de jornalismo, tá? Emissoras de rádio e TV também, como a Cabugi, a InterTV, de rádio a gente tem a Jovem Pan, que é a principal nesse setor de jornalismo, e a rádio universitária também, que inclusive é lá onde eu estagio, na Universitária FM 88.9, fazendo meu merchan. E que na verdade é a principal rádio com conteúdo jornalístico do estado. Justamente porque ela é feita por estudantes de comunicação, principalmente, de jornalismo. Então, ela tem muito essa pegada jornalística, sabe? E a assessoria de comunicação, que está em literalmente todo canto. E é a principal área em ascensão do jornalismo, sabe? Existe discussão ainda sobre se assessoria é jornalismo. Tem muita gente que não gosta dentro da área da assessoria. Mas a realidade é que a assessoria é o que mais cresce, tá? Mais cresce aqui. Principalmente no Rio Grande do Norte. Apesar de ainda ter esses tradicionais jornais impressos e emissoras de rádio e TV, elas são poucas, né? E muitas vezes onde o profissional ele consegue mesmo algo é na área da assessoria de comunicação ou assessoria de imprensa. E aí vamos para o famoso salário de um jornalista, né? Porque muita gente se engana. Eu não sei, eu acho que as pessoas veem o profissional lá na televisão e aí pensa, poxa, olha o William Bonner ali, ele ganha muito dinheiro. E a pessoa tá certa mesmo, porque o William Bonner deve ganhar muito dinheiro. Mas isso não acontece com todos os profissionais de jornalismo. E aqui no estado principalmente, gente, eu destaquei aí o menor peso salarial do país. E é aqui no Rio Grande do Norte. O menor peso salarial para um profissional de jornalismo é de R$ 1.700. É o menor piso salarial do país, aqui no estado, tá? Existem outros cantos que é muito mais promissor e que valeria muito mais a pena, inclusive, sabe? Tanto que muita gente se forma aqui e vai para fora, vai para outros estados, porque é muito mais fácil, é muito mais rentável, sabe? Brasília, por exemplo, o piso salarial chega a quase R$ 5.000, enquanto aqui está em 1.700, então assim tem muita diferença. Brasília, inclusive, é o destaque para jornalismo no Brasil, tá? Principalmente também porque lá tem muito dessa questão política e do jornalismo político e assessoria é o que mais rende dinheiro atualmente. Tanto que eu coloquei que o Sopro de Esperança ele tá na assessoria, porque é o que vem rendendo mais áreas de trabalho e é o que vem rendendo mais dinheiro também. E às vezes, muitas vezes a assessoria é um dinheiro à parte também, sabe? Porque tem muita gente que trabalha, por exemplo, como jornalista, vou dar um exemplo, jornalista na Jovem Pan, mas ele também faz um trabalho por fora de assessoria para alguém. Então ele está ganhando também um dinheiro à parte. Então é o sopro de esperança aqui no estado, principalmente, é a assessoria. Pode passar. Lembrando, se tiverem dúvidas, pode, pode perguntar. A gente está chegando no fim já, né? O tempo está corrido, tivemos alguns probleminhas, mas a gente vai respondendo se tiverem dúvidas. E aí vamos para a minha experiência pessoal na área de jornalismo. Na Rádio Universitária FM, né, na 88.9. Agora, nesse momento, não atuando, porque pandemia, enfim, não está funcionando a parte de jornalismo da rádio. Está funcionando, mas apenas com alguns boletins diários. Mas estou lá atualmente e essa foto, por exemplo, que está no fundo, que é minha, sou eu entrevistando a governadora, né, Fátima, foi para uma reportagem que a gente foi fazer na rádio sobre o lançamento de algum grupo aqui no estado, eu não lembro exatamente qual. Faz um tempinho já, foi no fim do ano passado isso. Mas foi é minha experiência. Eu acho que é o que vale destacar. No jornalismo a gente tem muito esse contato, sabe? Com diversos tipos de pessoas. E a gente acaba fazendo muito contato, sabe? É, então, eu tive essa oportunidade de entrevistar a Fátima, né? Que é a governadora. E foi algo assim interessantíssimo para mim.
que, poxa, eu sou um estudante de jornalismo, nem me formei ainda, e estou tendo a oportunidade de entrevistar a governadora do estado, e em uma situação que, inclusive, foi bem interessante, porque lembra que eu falei lá no início que o jornalista ele tem que ter bastante atitude, e nesse dia eu fui a única pessoa que a Fátima concedeu uma entrevista. Justamente porque eu dei realmente a cara a tapa, sabe? Eu vi ela chegando, eu fiz, quero uma entrevista com Fátima, eu quero que ela me dê uma sonora, que é uma declaração, né? Pra rádio, em áudio no caso. E cheguei mesmo, eu disse, ei Fátima, me dê uma entrevista aqui. E ela concedeu a entrevista só pra mim. Depois que ela me deu a entrevista, ela foi embora e não deu pra mais ninguém. E eu fiquei assim, me sentindo, né, o jornalista. Mas eu acho que eu aprendi muito com isso e eu acho que é o que eu quero passar. Que é o você ter atitude. Você ter atitude é muito importante. Dar realmente a cara a tapa. Poderia dar errado e ela podia dizer, não quero dar entrevista. Bola pra frente, cabeça erguida e é isso. Pode passar pra próxima. Aí vai uma experiência que eu acho interessante. Eu passei por outras agências também, outros pontos que eu poderia destacar de jornalismo, mas aí eu vou trazer algo que é muito interessante, que dá aquele calorzinho no coração, sabe? Que é o Trilhas Potiguares, que é um programa da UFRN, que inclusive está disponível para praticamente todos os cursos, e é, assim, extremamente interessante. Se você entrar na UFRN, independente do curso, vá para o Trilhas Potiguares. É incrível, é uma experiência única. E para mim, enquanto jornalista, foi incrível me descobrir no Trilhas Potiguares. Lá, basicamente, você exerce a sua função, né? Seja você... Eu, por exemplo, fiz minha função de jornalista, mas teve gente, por exemplo, de enfermagem que cuidou de pessoas e fez... aferiu a pressão e tudo mais. Tudo para a comunidade de uma cidade que era Pedra Preta, aqui no interior do estado. E eu tive a função de, basicamente, cobrir tudo, né? Já que eu sou o profissional de jornalismo. Documentar tudo, cobrir a partir de fotos. E eu sou extremamente apaixonado pela fotografia. É uma das áreas que eu mais gosto no jornalismo, o fotojornalismo. E aí eu trouxe essas fotos, que são algumas fotos que eu fiz lá durante algumas atividades. Nesse caso aí são do pessoal de educação física, realizando trabalho com algumas crianças da comunidade lá de Pedra Preta, né, que eu já disse que fica no interior do estado. E é incrível, gente, é uma experiência incrível. Eu passei uma semana lá e é algo que eu recomendo para todo mundo, independente do curso. Na universidade, na UFRN, né? Vão para o Trilhas Potiguares. É incrível. É isso que eu posso só dizer. E aí pode passar. Vamos correndo que o tempo está acabando. E aí, um pequeno detalhe que eu esqueci, né? Talvez eu tenha esquecido, talvez não. Mas o diploma para jornalista ele não é obrigatório, ele não é necessário, gente. Aí você fica. Eu descobri isso no primeiro dia de aula. Meus veteranos entregaram uma cartilha, eu abri e tinha lá que não era necessário o diploma. Eu fiquei assim desolado. Eu fiquei, meu Deus, eu vou trancar esse curso agora. Como assim? Eu não preciso de um diploma? Meu Deus do céu. E aí, tá, você não precisa de um diploma. Mas e é por isso mesmo que muitas vezes a gente vê vários blogs e várias coisas que querem fazer jornalismo, né? E eles podem, estão no direito deles. Mas ao mesmo tempo é muito por isso, sabe? Do não ter um diploma certo para jornalista, que acaba muitas vezes surgindo fake news, informações erradas e pessoas que estão aí usando a informação como arma, sabe? Algo que foge totalmente à ética jornalista, por exemplo. Sem falar que o diploma ele não é obrigatório, mas muitas pessoas elas obrigam ainda a ter esse diploma. Ele é muito valorizado. Se você quiser, por exemplo, trabalhar na InterTV daqui, você só trabalha se você tiver o diploma, não adianta, sabe? Até mesmo quando não existia o diploma para jornalista, não existia um curso aqui no estado e não era obrigatório, quando o curso chegou aqui no Rio Grande do Norte, todos os profissionais que trabalhavam na InterTV eles tiveram que fazer um curso de jornalismo. Foi obrigado, certo? Então, assim, o diploma ele não é obrigatório, mas acaba que vale muito a pena, sabe? Ele é muito reconhecido ainda no mercado de trabalho. Se já é tão difícil para os profissionais que têm diploma, imagine para os que não têm. E é isso, pode passar, eu acho que é o último slide.
É isto, gente. Antes de mais nada, eu queria só saber se alguém tem dúvidas. O tempo tá corrido, a gente tá acabando, estamos com 3 minutinhos, eu acho. Tivemos alguns probleminhas durante a apresentação, a gente se vira aqui como pode, né? Mas o que vale, eu acho, é tudo isso, sabe? Essa disseminação da informação. De certa forma aqui, eu também estou fazendo jornalismo, sabe? Todo mundo, na verdade, que apresenta, porque a gente tá informando vocês, a gente tá fazendo uma coleta, a gente se prepara, investiga, vai atrás, prepara, fala com fontes, tudo para trazer para vocês isso aqui, sabe? E botei aí boa sorte nessa louca jornada acadêmica, porque é essencial, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, que é tão complicado, e eu não falo nem da pandemia só em si. Ela complicação mais um pouco, né? Mas a gente vem num período político e para a educação muito difícil, muito difícil. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava lutando aí contra cortes severos na educação. Ano passado, na UFRN, a gente não teve, por exemplo, a Spotec, não, Cientec, perdão, confundi com a feira do IF, Cientec. E, sabe, são atitudes como essa aqui, que a gente está tendo agora, né? Desse pessoal que decidiu criar essa amostra, que mantém viva essa chama, sabe? Que a gente continua acreditando na, na, na educação. Que a educação realmente ela pode seguir salvando a gente, pode seguir concluindo o seu papel, né, na sociedade. E é isso, gente. Muito obrigado. Acho que o tempo já se acabou, né? Eu deixei só minha arroba aqui do meu Instagram, essa arroba assim super profissional, Eita Manel. Mas qualquer coisa, se alguém teve dúvidas e não conseguiu tirar aqui agora, pode me chamar no Instagram que eu respondo de boa, tá? E é isto, gente. Foi um prazer estar aqui, novamente parabenizando a todos os responsáveis por isso, tá? Muito obrigado e até mais. Quero agradecer nesse momento, né, para a gente finalizar, agradecendo em nome de toda a organização, né, por você estar aqui, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi um momento muito proveitoso para todo mundo e que ajudou muita gente, né? Lembrando que a nossa live ela vai ficar salva, então as pessoas vão poder assistir depois, quem não pôde assistir, né? Porque às vezes a gente tem imprevisto. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante ainda para caminhar. E acho que é isso. Já deu nosso horário. Agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta e vai ter o curso agora de geologia para finalizar o dia. Então, fiquem aí, galera, e já já a gente volta.